Então, basicamente, no cenário geral, euro-dólar mais 2%, NZD-USD tá andando no caminho, tá na metade do caminho já. AUD-USD vou fechar, vou aconselhar vocês a fecharem também, mais 2%, né, 4%. Fala pessoal da Win, beleza? Bem-vindos ao Análise Semanal. Tô aqui primeira vez falando junto, né, que geralmente é só um áudio com análise, mas eu achei interessante eu falar dessa vez, né? Iniciando aqui nesses pares, né, vou fazer uma análise aqui bem simples porque tem operações abertas na maioria deles. Eu vou explicar qual que foi o andamento das operações e como que tá até o momento, né? A gente vê aqui começando em euro-dólar, por exemplo, que chegou um momento onde estava acompanhando essa linha de tendência de alta, essa daqui, estava acompanhando, beleza, tocou, foi para cima, rompeu essa LTB, ou seja, a gente pensou que ia buscar lá em cima, só que a gente vai acompanhando esse meio tempo, tá em 4 horas, eu vou facilitar, vou deixar em 1 hora, tá? Então rompeu aqui, onde a gente entraria basicamente esperando romper o último topo, é sempre isso, rompe a linha de tendência e rompe o último topo, no caso de uma compra, claro. Como essa última semana foi basicamente isso daqui, tava essa hora de lado e eu tinha falado 2 possíveis cenários, né? Um ele rompendo o topo, ele continuando a tendência de alta, outro ele rompendo essa pequena LTA para iniciar um movimento de queda, ou seja, fazendo um pullback. Então eu estava esperando fazer um desses 2 movimentos e ele fez, né, na verdade, o segundo movimento. A gente abriu a operação aqui, só que ele ficou muito tempo de lado até atingir o objetivo, basicamente, né? 1 para 2, então aqui foi 36 pips de stop para buscar 73, tá? Foi um pouquinho mais do que 1 para 2. Então aqui você arriscaria 1% da sua conta para você buscar 2. Foi bem sucedido, esse daqui já daria para pagar para iniciar uma nova análise e tudo mais, né? Então, euro-dólar é basicamente isso. Agora, NZD-USD. Bom, e NZD foi bem interessante também, porque ele ficou quase uma semana aqui de lado, né? Bem ruim. E qual que era o cenário que eu estava pensando e passando para cá? Eu até fiz um desenho aqui em cima. É igual eu comentei lá, ele teria que romper a linha tendência de baixa enorme aqui. E se ele quiser iniciar um movimento de alta, ele tem que romper esse topo também. Igual tá aqui, ó. Ele rompe a linha de tendência, depois rompe esse último topo, para depois iniciar um movimento de alta. Então esse seria um caso de alta. Só que no caso da baixa, seria basicamente uma vela de força, rompendo para baixo, que seria essa vela aqui, e fazendo um pullback para descer. Eu deixei essa operação lá no grupo, enviei lá no grupo falando que seria interessante fazer uma entrada e tudo mais. O stop aqui no último topo, para um alvo aqui embaixo, né? Porque se o stop daqui 54, o alvo ali pode ser, sei lá, 100, tá bom, 1 para 2 basicamente, né? 1 para 2 tá bom. Daí ele desce, faz um novo padrão, a gente faz uma reentrada, beleza, dá para entrar várias vezes nesse caminho, né? A não ser que você queira puxar aqui também e aproveitar o movimento todo, vai da sua escolha. Então NZD-USD é basicamente isso. AUD-USD foi bem interessante também. Então AUD-USD foi assim, ele foi lá tocar na linha de tendência de baixo, ele rompeu essa linha de tendência aqui, que é a linha de tendência de alta. Falei, ele vai fazer um pullback para iniciar um movimento de queda. Ele não fez aqui, ó, não chegou no lugar onde a gente queria, quase chegou. Desceu, mas ele foi lá tocar exatamente onde a gente queria. E agora tá num ganho de 146 pips, né? Aqui tá 64 pips de stop, ou seja, a gente fez a operação aqui de venda e aqui tá o stop no último fundo, no último topo, né? Na verdade é o certo. E o alvo tá lá embaixo. Nesse momento, já seria interessante fechar, tá? Então aqui já seria interessante fechar essa operação, é claro, eu tô gravando isso aqui num sábado, mas quando o mercado abrir no domingo à noite já seria interessante fechar, que já tem mais do que 1 para 2 aqui, tem 2% que você já pode colocar no bolso. Então vou mandar lá no grupo, pedir para fechar essa operação aqui se possível. Então é basicamente isso no caso de AUD-USD. GBP-USD tá bem ruim mesmo, bem ruim. Porque é igual eu comentei, vou até apagar aqui para não confundir vocês.
Ele vinha de uma linha de tendência muito grande, ele estava numa tendência de queda, aí ele veio aqui para querer romper. Ótimo, perfeito. Só que para iniciar um momento de queda de alta mesmo, na verdade, ele teria que romper esses últimos topos aqui. Ele tocou e não rompeu, tocou e não rompeu, tocou aqui e fez um rompimento falso. Aqui ó, tocou, rompimento falso, foi uma vela, voltou em outra e tá de lado. Então, nessa área toda aqui, qual momento que você entraria para compra? Nenhum. E também para venda é só daqui para baixo. Ou seja, nesse campo aqui, basicamente nessa área, você não entra em nenhuma operação, porque não tem como saber se vai ser compra ou venda. Então é basicamente isso. O GBP/USD tá horrível em comparação com os outros que estão muito bons. Esse par, que é GBP/JPY, tá bem ruim, porque ele enganou a gente tomou 2 stops nele, ou seja, a gente perdeu 2%. Faz parte, né? E nos outros pares a gente conseguiu mais do que isso, já cobriu, então no fim do mês a gente sai positivo. Porque aqui ele tava tocando a linha de tendência de baixa. Aqui eu lembro que a gente tentou fazer uma operação de venda, ele fez o padrão, só que depois ele rompeu para cima. A gente pensou que ele rompeu, né? Porque ele foi lá, rompeu com impulso, fez um topo, voltou, fez aqui um rompimento. Se você for ver em M15, é um padrão que a gente já entraria, ó. Ele entra aqui, faz o pullback, acho que a gente fez a operação aqui, só que ele voltou com tudo, por conta de notícias. Então na venda, nesse caso, deu errado, e aqui também na compra deu errado. Mesmo, igual eu comentei, mesmo se a gente tivesse comprado aqui, a gente ia tomar stop, tá? Então eu comentei e falei para ficar de fora um pouco desse par, porque ele tá bem ruim. Ele tinha começado a descer, dava para colocar uma venda. Só como que a gente viu aqui, ó, se a gente tivesse colocado outra venda, a gente teria tomado stop. Por quê? Porque o par não tá bom no momento. Então deixa as coisas melhorarem. Tem outros pares aqui por enquanto, que dá para dar um foco. Então é basicamente isso. Agora por último, GBP/NZD. Vamos dar uma olhada aqui. GBP/NZD ele tá legal, tá no lucro ali, só que ficou muito tempo de lado. Tá um par bem chato, né, para operar. Tinha aberto a operação aqui, quase tocou no stop aqui. Se vocês estão em dúvida, você que é novo também no canal, no grupo, eu já mandei essa análise quando o gráfico estava aqui. Então não tinha tudo isso daqui, tá? Então tava esses mesmos números aqui, o stop tava nessa posição, o take tava nessa posição, então não alterei nada, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que pensam que alterou, mas não alterou nada. Então eu abri a operação exatamente aqui, ele foi, andou, quase tocou no stop, ficou de lado, quase tocou de novo, rompeu e agora parece que vai iniciar um movimento de alta. Então tá interessante também, né? Então basicamente no cenário geral, euro-dólar mais 2%. A NZD/USD tá andando no caminho, tá na metade do caminho já. AUD/USD vou fechar, vou aconselhar vocês a fecharem também, mais 2%, né, 4%. GBP/USD não abriu a operação, então são 4% mais, se você for contar que você está buscando 2%, tá em aberto 1% em positivo. Aqui não abriu nenhuma operação, então são 4% menos 2%, porque tomou 2 stops aqui, se for contar essa semana e tudo mais. Então são 2% positivo no total, no geral, né, descontando tudo, 1% em aberto. E GBP/NZD, né, tá quase chegando aqui na metade do caminho e tudo mais. Então a gente tá com 2%, se tiver mais o take lá que eu tô esperando, vai ser mais 2%, e se for take aqui também mais 2%, vai ser 6% em coisa de uma semana e pouco. Eu acho que até menos, tá? Então, é um resultado muito interessante, principalmente para quem procura um investimento, porque se você busca um investimento mais conservador, você vai conseguir, em muitos casos, ações e tudo mais, 2%, num mês muito bom. No mês muito bom você consegue 2%, por exemplo. Aqui, por exemplo, é bem diferente. Não é algo que você vai arriscar o seu capital. Por exemplo, no fundo PAN da conta WinForex, você não arrisca o seu capital. Então o risco é bem pouco, o drawdown é bem baixo e você consegue um rendimento muito, muito bom. A gente sempre vai buscar em coisa de entre 5% a 10%, em meses bons pode chegar perto de 15%, em meses ruins em 5%, um pouco abaixo, mas o importante é sempre sair positivo no fim do mês. Então você que está assistindo agora, você está vendo exatamente o que eu faço
numa conta PAN e como que eu vou gerir o capital de quem quiser investir também. Então fica aí a indicação para quem quiser, né? Se você também está assistindo, conhece alguém que tem 10 mil reais parado, 10 mil reais para cima, tá? Parado e queira conhecer um investimento interessante onde a gente não toca no capital da pessoa, fica na conta dela, a gente só opera. Aí é só mandar o nosso contato para a gente iniciar, né? Porque eu ajudo assim vocês com essas análises e ensinar gratuitamente aqui também, tem muito que dá para aprender. E vocês, se possível, me ajudam nisso, porque eu prefiro muito mais o pessoal me ajudando com a conta PAN, eles ganhando, eu ganhando, do que eu vender, por exemplo, um curso para vocês. Tá lá disponível o curso? Tá, mas eu não fico falando toda hora. Então, eu prefiro e ganho muito mais e ganhei muito mais na minha vida operando do que ensinando e vendendo curso. Então é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho nos grupos, que eu acho que essa semana vai ser muito boa em relação a operações. Beleza, pessoal? Valeu, falou!